Boa noite, sou Carlos Pereira. Muito obrigado por você estar aqui com a gente nessa nossa experiência que durará mais ou menos uma hora. Agradecer de antemão o convite dos nossos amigos do Centro Espírita Esperança e Luz, todos que fazem esta casa, e que possamos, a partir de agora, compartilhar de conhecimentos que nos habilitem a sermos espíritos melhores. Agradecer a todos que já estão aqui com a gente, desde a Lúcia Jardim, a Rosemary Inácio, a Laís, a Bianca Bacelar, a Letícia Camilo, Carmen, Monique, Honória, um abraço, Honória, bom vê-la aqui com a gente novamente, Juliana Moura Matos, enfim, todos aquelas e aqueles que estiverem chegando nesse espaço. Participo aqui do Grupo Espírita Esperança, que fica localizado na região metropolitana de Recife, aqui em Pernambuco, e fazemos parte deste grupo de aprendizagem do amor aqui em Pernambuco. Tivemos a oportunidade de estar aí com vocês em um evento específico e a oportunidade de estarmos aqui para dividirmos esses conhecimentos. Pedimos a Jesus que possa estar com a gente nesse instante, nos auxiliando a todos nós no entendimento das verdades que nos libertam e que possamos contar com a presença dos amigos espirituais, dos nossos guias protetores, nos auxiliando nessa aprendizagem. Aprendizagem que significa, sobretudo, colocar em prática no nosso dia a dia, vencendo as limitações que nós mesmos nos impomos. Jesus abençoe a todos nós a partir desse instante. Bem, amigos e amigas, nós vamos conversar sobre um tema que tem sido um tema que nós aqui que fazemos o Grupo Espírita Esperança em Camaragibe, Pernambuco, Brasil, nós temos tentado ao longo dos últimos anos aprender um pouquinho mais e, como disse agora nessa reflexão, tentar colocar em prática, que é o grande desafio. E aí identificamos que todos temos, e eu vou tentar explicar aqui para vocês, nós temos as nossas feridas na alma. Feridas não é uma coisa agradável, na verdade, no corpo físico, e feridas na alma deve ser ainda muito mais séria. É isso que a gente vai demonstrar. Para introduzir essa nossa conversa, eu queria chamar a atenção dessa tela. Essa tela é uma tela muito significativa, tem tudo a ver com tudo que nós vamos conversar na noite de hoje. Uma tela que está no Museu Hermitage, lá na Rússia, um complexo, né, de locais com obras de arte, calculadas em mais de 3 milhões de obras de arte, em São Petersburgo, na Rússia. E aquela obra de arte mais procurada, a semelhança que é a Mona Lisa no Louvre, no Museu Hermitage, é exatamente essa tela, segundo consta, de Rembrandt, do pintor Rembrandt, pintada em 1662, intitulada A Volta do Filho Pródigo. Essa tela, eu queria que vocês pudessem se deter a ela, e vocês conhecem a história narrada por Jesus sobre o filho pródigo. Aquele que, em determinado instante, teve a iniciativa de deixar o seu lar, deixar a plantação da família, deixar os bens da família, deixar o convívio do pai, deixar o convívio do irmão e ir ganhar a vida. Estava cansado daquela situação, pediu que o pai colocasse a metade da sua riqueza nas suas mãos e foi embora. Foi gozar a vida, se dissipou da casa paterna para ganhar a vida. O que conta a história, vocês sabem muito bem, é que ele gastou todo o seu dinheiro em farras, com mulheres,
com a satisfação de prazeres materiais. Gastava e gastava e gastava, imaginando que a verdadeira vida era aquela vida que ele estava vivendo. Aquilo que era a vida, não ficar ali cultivando coisas na casa do pai. Muito bem. Dinheiro, como é algo material, acabou um dia. E ao acabar aquela quantia financeira, ele caiu em si. Caiu em si porque não tinha mais dinheiro para nada. Aquelas pessoas que o procuravam, porque sabia que ele tinha dinheiro para usufruir com ele do gozo das coisas materiais, começaram a abandoná-lo, começaram a deixá-lo de lado, porque só estavam com ele em função daquela situação que ele alimentava com as suas posses financeiras. Muito bem. Ele, quando se viu sozinho e sem dinheiro, ele teve que correr atrás para sobrevivência, para se manter, e começou a procurar lugares para trabalhar por um pedaço de pão para comer, para poder satisfazer suas necessidades mínimas. Foi desse jeito que um certo dia, mendigando muitas vezes por um pedaço de algum tipo de alimento, ele se viu procurando alimento em meio aos alimentos que os eram dados aos porcos em uma determinada residência. E aí ele caiu em si. Caiu em si e refletiu de que na casa do pai, naquele momento ali, nem o mais simples dos seus trabalhadores tinha aquele tipo de comida. Tinha comida melhor, tinha um tratamento melhor. E volta. Decide voltar para casa onde ele nascera, crescera, mas fez questão de se apartar para viver as coisas da matéria. Pois bem, quando estava próximo à casa e que foi anunciado de que ele estaria chegando, o pai abriu os braços em acolhimento, em alegria, preparou uma festa, sob a crítica, inclusive, do outro filho dele, o irmão, que ficou lá no batente, e fez uma festa com a volta do filho pródigo. Essa história tem tudo a ver porque, na verdade, Jesus, através desse conto, ele traz uma metáfora de todos nós. Todos nós, que de certa forma estávamos na casa do Pai, estávamos no seio divino, mas deixamos isso de lado por conta de um sentimento que é aquele ao qual devemos combater. Nós somos este filho que deixou o seio divino para imaginar-se sendo melhor e privilegiado, poder usufruir das benesses do mundo material. Somos nós. Essa é uma metáfora que inclui todos nós que estamos aqui agora nos vendo e ouvindo, que verá no futuro essa nossa conversa. Todos nós somos estes filhos pródigos. Somos, porque se não fôssemos, nós estaríamos aqui, estaríamos conectados ainda com o divino. Não teríamos deixado isso de lado. Somos nós que, vindo de outros planetas, aqui chegamos alimentando toda uma matriz psíquica doentia e que continuamos a fazer isso ainda aqui na nossa vivência nesse planeta terreno. E ainda insistimos, apesar de milhares de anos. Somos nós que precisamos retornar à casa do Pai. É exatamente isto que o filho pródigo estava sentindo,
que ao gozar de todos os prazeres materiais e se lambuzar com aquilo tudo, despertou para a realidade verdadeira e aí passou a sentir na pele aquilo que desprezava. Seu sentimento de indignidade, seu sentimento de desespero, sua fragilidade, sua vulnerabilidade no mundo. Exatamente por ter deixado a casa do Pai. Isso é que nós chamamos de feridas. Feridas da alma. Feridas evolutivas da alma. E no momento atual, os espíritos amigos nos colocam que há 3 grandes feridas que invariavelmente bate a porta de cada um de nós. Às vezes uma, às vezes 2, às vezes as 3. Geralmente uma predominando sobre a outra, uma repercutindo para a outra. 3 feridas que abatem o ser humano, encarnado e desencarnado, e que o faz ainda um doente do espírito, doente da alma. Essas 3 feridas, ela se dá exatamente porque nós deixamos de cultivar o nosso eu superior, o eu divino, e nos encaminhamos para dar vez e voz a um eu que não é divino, um eu inferior, e não conseguindo enfrentar isso como deveria, nós criamos uma máscara para impedir que os outros vejam como nós realmente somos, ou às vezes nós criamos uma máscara para que nós não nos percebamos como realmente somos. Esse é um movimento de distanciamento da nossa essência divina. Nós saímos do nosso eu superior, do nosso eu divino, deliberadamente. E essa é a razão do grande sofrimento humano, e é por isso que nós estamos aqui, esses quase 40 bilhões de espíritos, parte na carne, outra grande parte fora da carne. Distanciamos-nos da nossa essência divina. E onde é que está a causa de tudo isso? Dessas feridas que nós vamos falar daqui a pouco. Na pergunta 895 de O Livro dos Espíritos, o mestre Allan Kardec pergunta aos espíritos que o auxiliavam na revelação, na terceira revelação para o mundo ocidental. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual? Qual é o sinal mais característico da imperfeição? O que é que mais nos caracteriza como seres ainda imperfeitos? O que é que realmente nos fez distanciar-se de Deus? E os espíritos respondem sintética e prontamente: interesse pessoal. O interesse para as nossas vontades. O interesse para os nossos desejos acima dos outros, acima de quem quer que seja. Em outras palavras, o sinal mais característico da imperfeição é o egoísmo. É o egoísmo quem fez com que a gente se afastasse do nosso eu divino, do nosso eu superior, que nos distanciássemos daquele que nos criou. Fomos nós, deliberadamente, que fizemos isso. É o egoísmo, é o interesse particular sobre todos os outros interesses que provoca todas essas dificuldades íntimas, todos esses sofrimentos. E eu queria chamar aqui a atenção, você que me vê e ouve, eu queria chamar a atenção sobre este prato aqui que vocês estão vendo. Eu não sei como vocês chamam no Rio de Janeiro, inclusive, coincidentemente, a minha janta de hoje foi isso, né? A gente chama isso aqui de canjica. Não sei se vocês chamam aí de curau, não sei. Coloquem aqui de lado e me ajudem. É produzida em milho, né? É muito utilizada, mais utilizada nas festas juninas. Aqui nós chamamos de canjica em Pernambuco. Não sei como é que vocês chamam no Rio de Janeiro ou em outro estado que esteja nos vendo aqui. E o que é que tem a ver a canjica, um prato de canjica, com isso que nós estamos falando? Eu quero pedir permissão para contar uma historinha que eu acho que eu contei
lá é curau. A Nadege está dizendo aqui que é curau. Obrigado, Nadege. Eu contei essa história quando estive aí, eu acho, presencialmente, que foi o seguinte: isso aconteceu há mais de 10 anos, numa época junina, dia de São João, na véspera de São João, que a gente comemora aqui no Nordeste, é uma festa que para, literalmente, tudo para a gente comemorar o São João. E eu fui à casa da minha mãe, Dona Elizabeth, para ajudá-la a fazer a canjica. Ela, naquela época, fazia canjica, hoje ela não faz mais, está com seus 83 anos, já parou de fazer, já compra pronta, enfim. Mas ela fazia, há mais de 10 anos, 15 anos mais ou menos, um pouco mais do que isso. Ela comprava milho e fazia questão de fazer uma deliciosa canjica. Canjica da minha mãe, Dona Betinha, uma canjica espetacular. E eu me colocava à disposição para poder ajudá-la a fazer a canjica. Não é coisa simples, viu, gente? Fazer canjica, quem já fez canjica aqui, você coloca ali naquela panela e vai mexendo, mexendo, mexendo até curar, né? Talvez aí o termo curar venha disso, até estar a ponto de ser comestível. Mas isso é 1 hora e meia, 2 horas, enfim. Você transpira à vontade. Transpira pouco não, transpira muito. Mas, concluída a canjica, eu ajudei ela a colocar sobre as travessas, sobre os pratos. E quando já foi colocado isso, eu fui na parte mais gostosa da canjica. Quem gosta de canjica, quem já fez canjica, sabe qual é a parte mais gostosa da canjica. Sim, é a panela. E eu peguei aquela panela que eu ajudei a fazer a canjica, isso era na cozinha dela, eu sentei ao chão. Boa noite, Sheila, boa noite, Genildo, boa noite a todos que estão chegando aqui com a gente. Eu sentei ao chão, peguei a panela, peguei uma colher e fui passando na panela, que é a parte mais gostosa, exatamente o finzinho, aquilo que fica agarradinho na canjica. Quem fez sabe disso que eu estou falando, sabe muito bem. E a gente fiz aquilo, tudo fiz aquilo. E aí, quando acaba a possibilidade da gente retirar aquilo com a colher, o que é que acontece? A gente usa um artifício, pelo menos aqui em Pernambuco, a gente usa um artifício que a gente deixa a colher de lado e para comer o restante ainda da canjica que está na panela, a gente usa o dedo, né? A gente pega o dedo e coloca e vai comendo o restante da canjica. E eu fiz isso. Fiz isso de maneira que quando acabou, já não precisava nem, força de expressão, lavar a panela da canjica, porque eu deixei ela limpinha. E aí eu agradeci a minha mãe. Que coisa maravilhosa, minha mãe. Mais tarde a gente vem para comer a sua canjica aqui. E aí minha mãe, Dona Betinha, ela olhou para mim e disse uma frase que me doeu bastante. E as coisas mais sérias da vida parece que tem que doer um pouco. A gente não aprende por livre e espontânea vontade, e às vezes tem que vir a dor forte, a ferir a gente, para que a gente possa despertar e ter um comportamento diferente. A Lúcia, a gente está dizendo, está dando água na boca. É verdade, Lúcia. Você sabe o quanto é gostosa. Uma canjica quentinha e bem feita. E minha mãe olhou para mim e deu uma frase que, vindo de outra pessoa, dói. Mas de mãe, dói mais ainda, meus amigos, minhas amigas. Dói muito, Sheila. Minha mãe disse o seguinte: meu filho, você é muito egoísta. Vocês imaginam o que é uma mãe dizer que você é egoísta? É uma dor, uma punhalada no coração que eu não esperava aquilo dela. Parei um pouco, respirei, olhei para a mamãe e perguntei para ela: mamãe, mas por que a senhora está me chamando de egoísta? Eu não compreendi o porquê. E ela olhou para mim e disse: eu também queria a canjica da panela.
Honória, Nadeja, Joenilton, Sheila, Lúcia, doeu. Doeu na ferida da minha alma. Porque minha mãe me chamou a atenção para o meu interesse pessoal. Para aquilo que eu pensei somente em mim, e olha que eu estava com a minha mãe, e eu não parei para perguntar se ela queria também a cantiga. Porque o egoísta é aquele que pensa primeiro nele. Só depois é que ele pensa nele. Finalmente é que ele pensa nele. O egoísta não tem lugar para o outro. Tudo tem que girar em torno dele, para beneficiá-lo. Bem, alguém pode estar até sorrindo um pouco com essa minha história da canjica, mas eu tenho certeza de que a canjica não é somente uma exclusividade minha. Por enquanto, ainda temos muitas pessoas que não vão dividir a canjica, a panela da canjica com ninguém. Na vida mental inconsciente, meus amigos, minhas amigas, hábitos milenares que governam atitudes e sentimentos são capazes de elaborar severas dores da alma. O hábito de pensar apenas em si era o meu hábito. Os processos psíquicos e emocionais mais variados guardam uma conexão estreita com a personalidade egoísta. De lado sempre desses slides, quem quiser saber de onde eu estou tirando essas frases, esses conteúdos, está o nome dos livros e dos autores. Portanto, a gente é milenarmente egoísta e repete isso como que no piloto automático. E percebe como eu, naquele momento, na frente da minha mãe, estava sendo egoísta e precisou que ela me lembrasse para que eu pudesse despertar sobre isso e poder agora estar contando para vocês. Bem, o egoísmo, ele aparece porque é, talvez, a principal artimanha do ego. O ego significa eu, o pensar em si, o dar valor apenas a si, a se preocupar apenas com si. E, como falei, em função disso ser de séculos, de milhares de anos, muitas vezes vindo de outra encarnação, na maioria das vezes, são hábitos enraizados, está muito, mas muito presente dentro de nós. E isso é que vai provocar as feridas da alma, que é o objeto da nossa conversa da noite de hoje. Bem, quais são essas feridas? Essas 3 feridas que os espíritos estão trazendo para a gente, como hoje, aquelas que mais impactam negativamente nos espíritos que chegam lá, que já vieram com essas enfermidades da alma e que não conseguem, muitos ou a maioria, nem despertarem para isso, sequer, portanto, tratarem-se e voltarem um pouco melhor. Porque nós, espíritas, espiritualistas, aqueles que procuram um pouco da verdade interior, já começam pelo menos a saber que isso existe e começam a identificar em si mesmo. As 3 feridas, a primeira é da inferioridade, a segunda é a ferida da falibilidade e a outra é a ferida do abandono. Ferida da inferioridade, falibilidade e do abandono. A ferida da inferioridade é a nossa sensação de baixa autoestima. A da falibilidade é a nossa sensação de incompetência. E de abandono é a nossa sensação de desamparo. Essas sensações que eclodem hoje mais fortemente em função de vivermos tempos de mudança planetária de uma fase para outra, onde, dizem os espíritos, o que existe nas trevas, nos abismos sobe para as trevas, o que tem nas trevas sobe para o umbral, e do umbral sobe para nós que estamos aqui na crosta, que reverbera, que vibra bem profundamente na gente, que a gente, sem perceber, começa a sentir essas feridas cada vez mais presentes, fortes, a nos abater, e nós não sabemos a origem disso e nem, muitas vezes, o que é
que está acontecendo com a gente. Eu vou falar um pouco sobre elas, até para colocar como a gente pode fazer a cura dessas feridas. Comecemos com a ferida da inferioridade, manifestada na sensação de baixa autoestima. É o estado psíquico e emocional de desamor a si mesmo. É um efeito do apego milenar ao comportamento egoísta. A necessidade compulsiva de elaborar um autoconceito superdimensionado de nós mesmos terminou por trazer um efeito contrário, levando-nos à sensação de menos-valia e de vazio interior. Exatamente por não querermos mostrar esta nossa fraqueza, essa nossa inferioridade, esse baixo valor que tem de si mesmo, ela se transforma numa outra ferida que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas a inferioridade, o sentir-se inferior, é exatamente essa sensação que o filho pródigo teve naquele momento, onde ele se apegou, comendo ali com os porcos, dividindo a alimentação com os porcos. Essa inferioridade do seu comportamento. Porque nós, sobretudo no mundo ocidental, nós fomos acostumados a pensar nas coisas, a raciocinar sobre as coisas. Na verdade, o verdadeiro aprendizado para o espírito, ele é sentido. O autoconhecimento, que vai ser objeto da nossa fala daqui a pouco, ele se dá na razão do sentir. Essa é a primeira ferida, a ferida da inferioridade. Dona Maria Modesto Cravo, esse espírito muito amigo, que eu acho que vocês dividem com a gente também, ela nos diz que a baixa autoestima é considerada pelos que atuam nas regiões inferiores uma doença coletiva da humanidade sobre a qual os agentes das trevas direcionam os seus interesses para a elaboração de armas que visam a execução de seus planos nocivos de domínio e de poder. Eu te mostro, eu te insinuo, eu enfatizo a sua inferioridade para poder te controlar. É uma doença de proporções sociais graves e continentais, explorada pelas falanges da maldade organizada com o intuito de gerar o caos, a doença e o sofrimento na Terra. Percebam o que esta ferida da inferioridade manifestada na baixa autoestima, na sensação de menos-valia, é alimentada para que a gente possa cada vez mais se sentir menor. A outra ferida é da falibilidade, que nos dá a sensação de incompetência. Essa sensação de que nós não temos capacidade para a produção de algo melhor e diferente. O orgulho é o sentimento da superioridade pessoal, que é o que caracteriza isso, e a arrogância é a expressão doentia desse traço moral. O orgulho é o sentimento, e a manifestação, a expressão do orgulho, chamada de arrogância. Eu chamo de orgulite. O egoísmo é o sentimento básico, como nós já falamos. A arrogância é a atitude íntima derivada desse alicerce de sensações nascidas no coração ocupado exclusivamente com seu ego. Uma compulsiva necessidade de ser o primeiro, de ser o melhor, manifestada através de um cortejo de pensamentos, emoções, sensações e condutas que determinam o raio espiritual no qual a criatura transita. Isso. Não fosse a sensação apenas de inferioridade, uma coisa leva a outra, a sensação de competência. Segunda ferida, portanto, é a falibilidade. Ela tem várias formas de expressão, e me permitam aqui falar rapidamente sobre elas, porque é muito forte, muito forte. Bem, a arrogância, que é a manifestação do orgulho,
ela se dá, segundo os amigos espirituais, em 4 vertentes, através da prepotência, da rigidez, da competição e da imprudência. Na prepotência, a gente alimenta a vaidade, manifestada em sensações de megalomania e presunção. A rigidez, ela se manifesta através da intolerância. O mal hoje, de graça, infelizmente, o nosso país, esse ódio que estamos alimentando um pelo outro por questões pequenas. E no mundo inteiro, então, isso está sendo, infelizmente, alimentado. E gera atitudes de autoritarismo e teimosia. A competição, a pessoa se compara com os outros e tem uma necessidade de criar um clima de disputa, manifestado através da inveja. E na imprudência, isso se apresenta, ora, porque você quer que tudo seja absolutamente perfeito e gera naturalmente crises de ansiedade quando percebe que não pode alcançar a perfeição, porque estamos distantes naturalmente disso. Muito bem. A vaidade é manifestada no eu posso. A rigidez é manifestada no eu controlo. A intolerância no eu sou maior. A inveja ou poder, eu quero. Eu posso, eu controlo, eu sou maior, eu quero. São expressões típicas de uma pessoa com arrogância, orgulhosa, com a sensação de inferioridade e que, para cobrir isso, passa a uma falsa compreensão de que é superior e aí cria a sensação de incompetência quando percebe que não pode sustentar essa superioridade porque ela é ilusória. As faces do orgulho são muitas, né? Isso você pode ver como é que ele se mostra no dia a dia. A face do orgulho no melindre, na inveja, no preconceito, no desprezo, na vaidade, na indiferença, na prepotência, na pretensão, na presunção, no personalismo, na dissimulação e na falsa modéstia. Tudo isso, gente, é orgulho. São formas do orgulho se apresentar, manifestado aí por uma diversidade de atitudes, de posturas. Olha o que a gente tem que enfrentar. Olha quantas formas o orgulho se apresenta para a gente. Quero aproveitar aqui, dar o nosso boa noite para Edith Damasceno, um abraço, minha querida, Rosane, Tatiane Sibeli, que bom estar com a gente. João Carlos também, boa noite, muita paz e luz para você também. O Joenilton, a Leila, a Nadéja, Silmara, a Lúcia, a Honória, Sheila, Nadéja novamente, Isabel Cristina, um abraço, boa noite a você também. Luci, Wilson, Fernanda, que bom ter com a gente aqui, o Francisco Oliveira, a Rosângela Motella, a Maria Regina, Vânia, Juliana, Monique, Lúcia, a Carmen, Bianca, Letícia, Laís, Rosemary, tanta gente boa. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, por a gente estar dividindo essa nossa reflexão sobre as feridas da alma. Bem, acaba aí? Não. Há uma terceira forma de manifestação das feridas. A ferida do abandono, que é uma sensação de desamparo. O egoísmo é o responsável por esse sofrimento. A conduta egocêntrica distanciou-nos do centro divino que todos possuímos na intimidade espiritual. Estamos distantes. Distantes da nossa essência sagrada, e o resultado disso é a prova do autoabandono, como eu mostrei naquele diagrama inicial. A pessoa sente-se carente, vazia, com alto nível de ansiedade, desconectada do ambiente, solitária, com grande medo de tudo e em constante tormento. Bem, isso é manifestado através da carência, do medo, da solidão e da rejeição. A carência pode provocar, como forma da ferida se manifestar, mágoa. O medo
em ansiedade, a solidão em tristeza, a rejeição em desconfiança. Há remédios para isso que a gente precisa alimentar. Caso da carência, o pertencimento, do medo, o conhecimento sobre nós mesmos, a solidão, necessidade de conquista interior e a rejeição, confiança em nós mesmos. Portanto, nós temos essas 3 feridas. Ferida do abandono, ferida da falibilidade ou vulnerabilidade e a ferida primeira que nós colocamos aqui para vocês. Como resolver essa situação? Como fugir? Como curar essas feridas? Essa é a nossa proposta dessa conversa da noite de hoje. Se o nosso problema é o nosso afastamento do nosso eu superior, o que é que precisamos fazer? Movimento contrário. Precisamos nos reaproximar da essência divina. O que nos afastou da essência divina? O interesse pessoal, o orgulho, o egoísmo. Precisamos agora fazer o movimento contrário. Um movimento de retorno à essência, aquilo que nós somos. E o que nós somos? Nós somos seres espirituais e divinos. Isto é o que somos. Seres espirituais e, portanto, imortais. Seres divinos, porque todos nós provimos de Deus. O que nos falta é a consciência que somos seres espirituais, consciência de que somos seres divinos. Isso é o que falta. Não é verdade? Muito bem. Como é que isso vai ser dado? Como é que vai ser dada essa cura? A cura do egoísmo não significa extirpar o egoísmo, pelo menos de início, não. Mas dar ao egoísmo uma rota segura, para que o egoísmo cumpra apenas a sua função educativa de preservação necessária. O egoísmo, meus amigos, minhas amigas, do Esperança de Luz, ele foi importante para todos nós. Muito importante, porque quando estávamos aqui nos primeiros dias, na necessidade da sobrevivência, se nós não fôssemos egoístas, a gente não estava aqui contando a história. Até a nossa tomada de civilização, o egoísmo teve uma função individual e coletiva muito importante. Muito importante. Mas agora que já estamos despertando para as coisas do espírito, ele tem que fazer apenas aquilo que lhe serve para essa nova fase. A cura do egoísmo é aprender a criar uma harmonia interior entre a gritaria do ego, pedindo atenção, e os chamados da consciência espiritual e divina. A cura do egoísmo é reorientar nossos sentimentos para o alto amor. Porque ainda nós não nos amamos. Não nos amamos. O alto amor é diferente do egoísmo. São 2 coisas que as pessoas às vezes confundem. Mas o egoísmo é pensar apenas e principalmente em si. O alto amor é gostar de si e dos outros. Gostar de si e dos outros. No egoísmo não há lugar para o outro, como já vimos. No amor há lugar para todos. Eu gosto de mim e exalo naturalmente para os outros o sentimento que já desenvolvo em mim. Bem, como se dá esse processo de reeducação espiritual? Começa pelo autoconhecimento. Tudo começa pelo autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento? Eu vou tentar resumir aqui em 3 movimentos. Primeiro, tomada de consciência, conscientização. Como é que eu vou saber que sou egoísta se eu não me enxergo como uma pessoa egoísta? Ou vaidosa, se eu não me enxergo como vaidoso? Ou prepotente, se eu não me enxergo como prepotente? A primeira parte do autoconhecimento é, portanto, eu tomar consciência, a conscientização de que eu tenho essa mazela ainda sentimental, emocional, moral. Esse é o primeiro passo do autoconhecimento. O segundo passo do autoconhecimento é a aceitação.
Por quê? Porque é aquilo que eu consegui desenvolver até o presente momento. Eu avancei em determinadas coisas, em outras não. É o que tem para hoje, eu digo sempre dessa forma. Segundo passo, portanto, do autoconhecimento é a aceitação do estado que estamos, não que somos. Terceiro passo do autoconhecimento é exatamente a reflexão. Por que é que eu estou dessa maneira? Por que é que eu gosto ainda de ser assim? Quando é que isso se manifesta? Como se manifesta? Eu percebo quando se manifesta? Eu não percebo? É esta reflexão sobre estes sentimentos ainda inferiores, sobre essas emoções que nos dominam, sobre essa moral que ainda tenhamos, que nos puxa para baixo no progresso espiritual. Autoconhecimento é conscientização, aceitação e reflexão. Para quê? Para começar o processo de mudança interior, que é a autotransformação. A autotransformação começa pela decisão de mudar. Sim, porque você pode saber tudo sobre você, mas querer continuar do jeito que está. Não querer dar um passo, se acomodar, ser do jeito que está. Portanto, o passo seguinte é a autotransformação, é a decisão de querer ser diferente, de querer mudar. Autotransformação, depois que você toma essa decisão, você vai agir. Você vai fazer um plano de ação, você vai correr atrás para poder, naquilo que você identificou, ter contramedidas para poder superar aquilo. Ação. Decisão, ação. E a terceira parte, repetição. Está demonstrado pelos neurocientistas, pelos neuropsicólogos, pelos neuroeducadores, de que a nossa mente, ela, para criar um novo hábito, ela tem que se sobressair sobre o hábito anterior. Então, você deixa o hábito nocivo, tóxico, anterior, por um hábito melhor, um hábito novo. Mas só que como falamos há pouco, evocando aqui mais uma vez o filho pródigo de outras encarnações e de outros planetas, até aquilo está tão entranhado dentro de nós, aquilo repete-se, se manifesta no piloto automático, que a gente, quando percebe, já fez, não é verdade? Nós espíritas, nós que queremos trilhar o caminho do bem, a gente já sabe o que quer fazer, mas quando vê, já fez, repetiu aquilo. Então, a repetição do novo hábito. E aí você vai cair, você vai se levantar, você vai dar 3 passos para frente, 4 para trás, mais 2 para frente, mais 1 para trás, e assim você vai criando aos poucos um novo jeito de ser, de andar, de caminhar na vida. Portanto, a autotransformação, a primeira parte é a decisão de mudança, a segunda é a ação de mudança, e a terceira é repetição, superando a si mesmo. Quando você já começa a perceber sucesso, esses hábitos começam a serem os predominantes, os hábitos bondosos, os hábitos do bem, os hábitos mais interessantes, substituindo aqueles outros que eram mais nocivos. Quando isso já começa a acontecer naturalmente, depois de algum tempo, é verdade, é que você começa a desenvolver o auto-amor. E o auto-amor é exatamente a valorização de si. É a focalização da vida. Você sabe o que quer e caminha naquela direção. E acontece um fenômeno interessante que é a distribuição. Por isso que o auto-amor é diferente do egoísmo. Porque quando a gente gosta tanto da gente, mas a gente gosta de também ajudar os outros. A gente exercita a misericórdia, a disseminação daquilo que nós conquistamos internamente. Portanto, o auto-amor é a valorização, a focalização e a distribuição dos nossos novos sentimentos. No autoconhecimento, nós precisamos exercitar a honestidade emocional. Sim, sermos honestos conosco mesmo em relação àquilo que estamos sentindo. Não podemos esconder da gente o que nós estamos sendo. Honestidade emocional é premente no autoconhecimento. Na autotransformação é a sua reeducação emocional. É esse esforço de melhoria que nós falamos. Para você, finalmente, quando estiver já no auto-amor, adquirir a sua maturidade emocional.
Qual a principal dificuldade do autoconhecimento? Aquilo que entrava, aquilo que é o mais difícil, a descoberta. Aquilo que já está em você, mas você não consegue ver, não consegue se enxergar, não consegue mergulhar dentro de si. O grande fenômeno do autoconhecimento é a descoberta. Qual o grande fenômeno da autotransformação? Aquilo que atrapalha, que é barreira para você fazer acontecer a mudança interior, a reforma íntima que nós costumamos falar no Espiritismo. O enfrentamento. Sim, não o enfrentamento do outro, né? As pessoas que não querem se modificar sempre acham que os outros é que estão errados, sempre acham que os outros é que estão atrapalhando a sua vida. Não! É você quem tem que se enfrentar, se olhar ao espelho e, nas dificuldades, dizer, olha, quem está criando esses empecilhos de progresso é você mesmo. Vamos lá. Nós vamos vencer. No auto-amor, o fenômeno que predomina é a vivência. Né? Eu criei novos hábitos, eu passo a vivenciar aquilo, agora sim, numa nova condição. Tá? Luciana, boa noite, que bom tê-la agora aqui com a gente. Josimere Pedrosa Abraão, que bom que esteja com a gente também. Marcos Menezes, um abraço, boa noite Iris, boa noite a Maria Mércia Novelino, chegando muita gente bonita aqui, muita gente, eu agradeço muito a atenção de vocês, o carinho de vocês, a gente está aqui dividindo esses momentos de aprendizagem sobre curando as feridas da alma. Nós já dissemos quais eram, estamos agora num exercício de como a gente vai superar isso, pelo menos do ponto de vista teórico, né? Porque a superação é interior. Bem, vou falar um pouquinho sobre essas 3 etapas emocionais que nós colocamos. A primeira é a honestidade emocional, como a gente falou, depois a educação emocional, e a terceira, a maturidade emocional. O que é cada uma dessas etapas solicitadas na reeducação espiritual? Esse amadurecimento está na habilidade, o amadurecimento espiritual, que é a fase final, em fazer um contato saudável com a sombra inconsciente e na gestão inteligente das reações emotivas a tudo que vem das pessoas e dos acontecimentos. Oh, meu Deus do céu, como isso é importante. E como é difícil. Esse amadurecimento está na habilidade em fazer um contato saudável, não de conflito, com aquilo que ainda não identificamos na gente, a sombra inconsciente, e ingerir de maneira inteligente aquilo que a gente tende a reagir automaticamente nas nossas emoções a tudo que vem de outras pessoas ou dos acontecimentos da vida. A vida vai nos trazer surpresas, a vida vai trazer situações adversas, vai trazer situações alegres. São tudo situações, são tudo temporárias, são tudo transitórias, são todas, tanto as pessoas como as situações, são situações educativas. São todas situações educativas. Maturidade emocional, ela vai se manifestar quando? Primeiro, você conquistar a autonomia. E o que é autonomia? É a capacidade de gerenciamento das escolhas e do rumo da vida. Você não vai ficar dependendo dos outros para tomar decisões na sua vida. Você sabe o que quer, você tem foco, você sabe para onde vai. Você não depende dos outros para tomar decisões, para dizer o que você deve fazer. Não. Você sabe onde quer chegar e seus passos, suas atitudes são naquela direção. Lógico que nós somos interdependentes, dependemos uns dos outros. Não é isso. É a autonomia do universo da dependência, da apatia na vida. Maturidade emocional, você é senhora, senhor do seu destino. Você sabe para onde quer ir e você caminha naquela direção. Competência, uma outra forma, um outro indicador da maturidade emocional. É a capacidade de realização e de criação. É esse sentimento inverso, né? De que você pode fazer, que você pode produzir coisas novas e diferentes, que você é capaz, que você não é incompetente. Aquela sensação de competência, você vai vencer com a maturidade emocional. E, naturalmente, você vai criar relações afetivas do bem,
que faça melhor, que ajude os outros, relacionamentos agradáveis, saudáveis. Você vai, de fato, desenvolver afeto. A maturidade emocional, ela se demonstra através da autonomia, da competência e da qualidade dos seus relacionamentos. Bem, a ferida evolutiva, ela é caracterizada, como vimos, através da conduta egoísta. Eu. Isso? E a gente viu que ela se manifesta através da inferioridade, da falibilidade e do abandono. As três grandes feridas com as suas sensações específicas. Gente, isso eu estou fazendo um resumo, tá? Isso é objeto de workshop, isso é objeto de seminário, isso é objeto de um estudo, de um mega estudo. Nós aqui do Grupo Espírito Esperança estamos organizando isso, é um planejamento para 2021, para colocar na nossa plataforma esse mega estudo. Que, na verdade, é um estudo que reflete um grande curso que acontece no hospital espiritual chamado Esperança, a qual nós fazemos parte. Não sei se os nossos amigos também, a plataforma espiritual de assistência é o Hospital Esperança, nós somos. E lá existe um curso chamado Amorosidade à Luz do Espírito Imortal. Amorosidade à Luz do Espírito Imortal. Nós tomamos como decisão, vamos fazer esse ano internamente, acabamos, por causa da pandemia, não cumprindo, mas tomamos a decisão de fazer em 2021 e vamos fazer de maneira virtual. Inicialmente vai ser internamente, nós vamos explorar cada uma dessas feridas com mais detalhes e as ações de cura também com mais detalhes. Então, eu estou trazendo aqui um resumo, trazendo aqui um produto bastante simplificado do que é esse conteúdo. Mas o inverso disso é a conduta amorosa. O caminho evolutivo, a cura que a gente está se propondo. Os amigos espirituais disseram que isso acontece em 3 tipos de sentimentos: gratidão, empatia e autenticidade. Gratidão, empatia e autenticidade. Cura-se, portanto, das feridas da alma através de um processo de reeducação espiritual que começa no autoconhecimento, vai para a autotransformação e chega no autoamor. No autoamor é a condição básica, e não é objeto da nossa conversa de hoje, para você dar o grande salto evolutivo, que é o amor ao outro e o amor a Deus. Né? Autoconhecimento, autotransformação, autoamor, que lhe permite você amar ao outro e amar a Deus. O que leva, naturalmente, a essas 2 outras tríades do amor, como Jesus nos ensinou. Então, reeducação espiritual e, especificamente para essas 3 feridas, a ferida do abandono, da falibilidade, da inferioridade, os amigos espirituais, neste curso espiritual, que a gente vai reproduzir aqui pretensamente, né? Pelo menos palidamente, gratidão, empatia e autenticidade. Então, teoricamente, a gente teria que falar somente sobre esses 3 a partir de agora, mas o tempo se esvai, a gente vai apenas dizer o que cada um significa. Gratidão, empatia e autenticidade. A gratidão vai gerar pessoas com um olhar mais justo por ser capaz de aplicar o perdão nas suas relações. Isso. Grato, porque vai se entender como um ser espiritual e divino, que vai se entender que ele mesmo é que se distanciou do caminho verdadeiro, ele foi quem se apartou de Deus, e, portanto, tudo que lhe acontece é proveniente da sua incúria, da sua negligência, das suas atitudes completamente estapafúrdias, e mesmo assim, quando ele deseja voltar ao colo divino, ele vai ser aceito, de braços abertos. Apesar de todas as nossas falhas ao longo da nossa jornada evolutiva, ora no corpo, ora fora do corpo físico, temos sempre a oportunidade do recomeço.
E aí isso se manifesta, ou é preciso se manifestar através da gratidão. Gratidão são pessoas com um olhar mais justo por ser capazes de aplicar o perdão nas suas relações. Porque se aplica o perdão na hora da aceitação, o auto-perdão, e vai entender que o outro, como ele, também é alguém que se perdeu no caminho da vida, que também tem as feridas da alma, que nem tem consciência disso. E por entender o outro, porque já saiu do egoísmo e já começa a enxergar o outro, ele perdoa quando o outro faz aquilo que não deveria fazer teoricamente a ele. Empatia. Pessoas com mais disposição para servir e se tornarem um repositório de afetividade. Vejam que todos esses movimentos são movimentos na conduta amorosa de saída de si e ir ao encontro do outro. É exatamente o inverso do egoísmo. O egoísmo não nos permite isso. A empatia faz com que a gente, não é que a gente se coloque na posição do outro, mas a gente imagina como o outro pode estar a partir daquilo que está vivendo, e aí sim, a partir da empatia, desenvolver a compaixão. O terceiro caminho evolutivo nessa cura das nossas feridas é a autenticidade. A autenticidade é caracterizada por pessoas que têm a coragem de ser quem são, que permitem o aprimoramento interior. Ele não vai se esconder, ele não vai ter máscara, ele não vai colocar debaixo do tapete, ele vai assumir. Ele vai ser aquilo que ele está sendo, com as suas conquistas que já conseguiu amealhar, e também com as suas dificuldades de melhoria, que ainda atrapalham na evolução. Aquilo que o faz cair e se levantar, aqueles passos que o recua quando ele deveria avançar. Ele vai ser transparente. Ele não vai criar uma santidade de adorno, como normalmente se fala dos espíritos, que não conseguindo ser, ou querendo ser perfeitos numa encarnação, cria uma imagem que ainda não tem, não é para ter. Autenticidade é ser o que eu estou sendo, o que eu posso ser agora. Querendo mudar, querendo ser diferente, mas não escondendo nem de mim nem dos outros as minhas dificuldades ainda evolutivas. Portanto, gratidão, empatia e autenticidade são esses três caminhos que nos é colocado para podermos avançar e curar as nossas feridas da alma. Isso é o que a gente precisa desenvolver. Bem, amigos e amigas, a gente está chegando na reta final dessa nossa conversa. E é isso que eu queria concluir, retornando e retomando aquela pintura do Rembrandt que nós iniciamos a nossa conversa na noite de hoje. Quem está sentado de joelhos, pedindo perdão, pedindo novamente para ser acolhido, este que você está vendo na pintura é cada um de nós. Eu, ainda é você. Precisamos nos reconhecermos como filhos pródigos, ainda. Não é esse o nosso destino, não vamos parar, mas ainda estamos nessa condição. Porque nos afastamos de Deus pelo egoísmo e só podemos nos aproximar dele por uma única estrada, que é a estrada do amor, da amorosidade, da manifestação prática do amor, pela caridade, pela ajuda ao próximo, pelo desprendimento de nós mesmos em busca do outro, em pensando no todo, em si, mas no todo ao mesmo tempo. Nós somos este. Estamos pedindo ao Pai, e aí simbolicamente este que o abraça é Deus, pedindo a Deus que nos desculpe pelas nossas dificuldades ainda de não fazermos aquilo que deveríamos fazer. Esse ainda somos nós. Ainda. Nós vamos superar tudo isso. Quero agradecer, portanto, a todos que fazem o Centro Espírita Esperança de Luz, ao Carlos aqui que me acolheu, a nossa Cristina Molevar, e a tantas outras aqui que nós enumeramos nessa nossa conversa. Agradecer imensamente a oportunidade
nos dada mais uma vez de estar com vocês, esperando ter de alguma forma contribuído para o despertamento espiritual de cada um, de ajudar minimamente que seja na reflexão sobre como podemos avançar e curar as nossas feridas. Eu quero concluir com uma prece que não é minha, evocando esse quadro aqui do Rembrandt, uma prece que é de um espírito muito, muito carinhoso, ao mesmo tempo muito firme, no sentido de trazer aquilo que deve ser trazido, sem perder a ternura. Uma prece que ela nos brindou e que eu achei que tinha tudo a ver com essa nossa conversa, com esse momento presente. E é com ela que eu concluo a nossa fala da noite de hoje, dizendo: Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos novos rumos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra as nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor, para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Uma boa noite e avancemos com Jesus. Muito obrigado.